Olá, senhoras e senhores. Você está em mais um programa, Prova Final. Um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de Ensino. O meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário. Lembrando ainda que o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no nosso primeiro bloco nós temos exatamente o tema do dia de hoje, que é responsabilidade tributária, um instituto, na verdade, bastante comum na nossa disciplina, onde a gente vai verificar algumas características e principais pontos a respeito dele. No segundo tema, no segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor, onde eu terei condições de verificar e responder dúvidas dos nossos alunos espalhados pelo país afora e de interessados no tema também. E no terceiro e último bloco, nós temos o X da questão, onde eu vou analisar, então, dois testes anteriores de provas do exame de ordem. Fique aqui comigo, nós estamos só iniciando o programa Prova Final, para que você saiba um pouquinho mais se você tem ou não responsabilidade para pagar um determinado, se você é ou não responsável para pagar um determinado imposto, uma taxa ou contribuição. Não sai daí, só estamos começando. Estamos de volta, então, para o nosso primeiro bloco. O tema do dia de hoje, que é exatamente responsabilidade tributária, para que, então, a gente tenha condições de verificar quais são as características desse instituto e mais, para que você mesmo reconheça se você tem ou não responsabilidade sobre algum determinado tributo. Para você falar e para a gente entender um pouquinho mais a respeito de responsabilidade tributária, é claro que eu vou fundamentar quase todas as informações que eu for aqui trazer no nosso Código Tributário Nacional, que é o CTN, que tem um capítulo que só versa exatamente sobre responsabilidade. São poucos artigos e fica bem fácil de entender um pouquinho mais sobre esse instituto. Quando você pensa em responsabilidade tributária, para iniciar e falar sobre responsabilidade tributária, a gente está falando sobre procedimento de cobrança de um tributo. Procedimento de cobrança de um tributo é esse que inicia com a famosa expressão fato gerador. Você lembra que o fato gerador, então, ele dá início, dá nascimento a um tributo. Só de você praticar o fato gerador, como prestar serviços, auferir renda, circular mercadorias, se tornar proprietário de um imóvel situado em zona urbana, proprietário de um veículo automotor, você estará praticando, então, um fato gerador. A partir do momento que você praticou um fato gerador, automaticamente, segundo o CTN, surgirá a chamada obrigação tributária. É isso mesmo. Praticou o fato gerador, automaticamente surge a obrigação tributária. Você tem obrigação em pagar um determinado tributo. E quando você pensa a respeito da obrigação tributária, se elimina do seguinte, que essa obrigação tributária, por sua vez, e aproveitando o tema, a obrigação tributária, por sua vez, ela pode ser dividida em 2 tipos, em 2 modalidades. Quando você pensa em obrigação tributária, um instituto claramente disposto no artigo 113 do CTN, para você que está anotando, artigo 113 do CTN, que trata da obrigação tributária, você percebe, então, os 2 tipos de obrigação. Quais são eles? Você tem a chamada obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Em poucas palavras, a obrigação tributária principal, ela representa uma prestação de dar o dinheiro em pagamento. Exatamente. Quando você paga um tributo, ou mesmo, até mesmo, uma penalidade pecuniária, você está cumprindo uma obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal, não se esqueça, ela representa o pagamento. Pagamento seja do tributo, seja de uma multa, de uma penalidade pecuniária. Por outro lado, a obrigação acessória, ela já não é exemplificada por uma prestação de dar. Muito pelo contrário, se você está diante de uma obrigação acessória, é porque você tem que cumprir uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer. E o que seriam isso? Ou, na verdade, que exemplos nós temos em relação à prestação de fazer ou não fazer? Quando você pensa nesse tipo de prestação, você está pensando, então, em prestações positivas ou negativas que podem ser elucidadas a partir do momento que você declara o seu imposto de renda. É uma prestação de fazer. Quando você emite uma nota fiscal,
uma prestação de fazer, ou, por exemplo, quando você permite que um determinado fiscal, uma determinada autoridade pública, autoridade administrativa, vá até a sua empresa e fiscalize e analise seus livros contábeis. Neste caso, quando você permite a fiscalização por parte de uma autoridade, você está cumprindo uma prestação de não fazer, mas que também é, sim, exemplo de obrigação tributária acessória. Visto ou vista essas duas obrigações, esses dois tipos de obrigação, você tem que lembrar do seguinte, que na realidade quem é que deve cumprir com as obrigações? Sejam elas a rigor principais ou acessórias. Quem que cumpre com uma obrigação? Quando você pensa na obrigação, esta, por sua vez, ela envolve duas pessoas. Exatamente. Uma obrigação tributária, ela tem então como característica, como grande objetivo, unir duas pessoas. Que pessoas são essas? A obrigação tributária, ela deve unir uma pessoa que tem o direito de receber o tributo, com uma outra pessoa que tem o dever de pagar o tributo. Repito, a obrigação tributária, então, ela envolve uma pessoa que tem o direito de receber um tributo, com uma outra que tem o dever de pagar. E quem é que tem o direito de receber o tributo? Quais são as pessoas que devem arrecadar tributos? De acordo com o CTN, essas pessoas que devem arrecadar os tributos são, naturalmente, aquelas pessoas que receberam competência tributária, que possuem competência tributária. É claro, e você não pode esquecer de maneira nenhuma, que além dos entes políticos competentes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, serem qualificados como sujeitos ativos, você tem que lembrar muito bem que outras pessoas podem vir a arrecadar tributos. E que pessoas são essas? São aquelas pessoas que, apesar de não terem a chamada competência tributária, receberam a tão conhecida capacidade tributária ativa. São pessoas, então, que não têm competência, mas que têm capacidade tributária ativa para arrecadar tributos. E será que a gente tem exemplo de pessoas que se enquadram nessa característica, que não têm competência, mas possuem capacidade tributária? Tem. Aqueles órgãos responsáveis por organizar as atividades profissionais no país, como o CRC, como o CRM, como o CREA, entre tantos outros que nós temos espalhados pelo país afora. Qualquer uma dessas pessoas, então, seja quem possua competência, seja quem possua capacidade tributária ativa, será sim qualificado como sujeito ativo e, portanto, terá o direito de receber o tributo, de arrecadar o tributo. Agora, quem é sujeito passivo? Ou melhor, quem pode ser enquadrado, qualificado como sujeito passivo? Quem se encaixa no polo passivo de uma relação tributária? Quem são essas pessoas? O CTN, mais uma vez, neste caso, ele foi bastante pontual e identificou claramente quem é sujeito passivo. Sujeito passivo, então, de acordo com o disposto no artigo 121 do CTN, o sujeito passivo pode ser ou o contribuinte ou aquela outra pessoa denominada como responsável. Exatamente isso. Duas pessoas, então, figuram no polo da sujeição passiva. Um é o contribuinte, outro é o responsável. E aí eu pergunto, qual desses dois, contribuinte ou responsável, está ligado à prática do fato gerador? Qual dos dois tem relação com o fato gerador? Seria o contribuinte ou seria o responsável? A pergunta é bem interessante aqui e você pode afirmar que os dois guardam vínculo com a prática do fato gerador, tanto o contribuinte como o responsável. Os dois, sim, contribuinte e responsável, necessariamente devem ter relação com o fato gerador. É claro que a relação que eles têm com o fato gerador ela é diferenciada, mas de que forma que isso ocorre? Quando você pensa no contribuinte, o próprio CTN afirma, o contribuinte é